Meu Pai, nosso Pai, desde o templo de Salomão nós invocamos o Teu nome, Jesus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. O Senhor é grandioso em perdoar, não importa quantos erros esta pessoa tenha cometido, o que importa é a decisão agora que Ele toma de abandonar, de deixar para trás todos esses erros que ele vem arrastando há muitas décadas, já por muitos anos. Este homem, este jovem, esta senhora vem tentando se livrar dessa culpa, desse vício, desse egoísmo, desse trauma. Mas agora ele coloca para fora, porque ele entendeu que o segredo para receber o teu Espírito é abandonar o passado, abandonar o pecado, o erro que nos acusa. Então agora, estenda a tua mão poderosa, coloca a tua mão sobre a cabeça desta pessoa, aproxime-se, meu amigo, do seu televisor, do seu computador, coloque a sua cabeça na minha mão, porque ela agora representa a mão do Altíssimo, que chega sobre a sua cabeça, para arrancar a acusação, arrancar agora a dúvida, arrancar o medo e tudo aquilo que impede você de ser uma pessoa feliz, alegre, uma pessoa realizada. Toda a força do mal eu repreendo agora, eu ordeno que esse encosto que lhe acusava, que lhe oprimia, que impedia você de voltar à casa do Pai, aos braços do Senhor Jesus, que sempre estão abertos para te receber. Agora eu te ordeno encosto, força do mal, em o nome de Jesus, saia! Respire profundo. Receba agora o sinal de Deus. Se eu sou homem de Deus, profeta do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que agora, meu Pai, Ele receba a força para te buscar, a coragem para te obedecer. Receba agora a paz, como sinal de Deus, de que Ele lhe perdoa, meu amigo. O Senhor é grandioso em perdoar, pois o Senhor não tem prazer na condenação de ninguém. O Senhor não veio para condenar. Palavras do Senhor Jesus: eu vim para buscar as ovelhas perdidas. Oh, meu Senhor, obrigado. O Senhor me encontrou. Um dia eu estava perdido como esta pessoa, depressivo, triste, angustiado, sem saber aonde ir, o que fazer, com quem contar. Mas por meio da Tua palavra, o Senhor falou comigo e hoje eu estou aqui intercedendo por ela, que o mesmo aconteça com ele, que brevemente seja ele a interceder por outras pessoas, familiares, amigos, conhecidos, e que ele venha participar deste programa, contando a sua transformação. Meu amigo, se você tem aí o copo com água, levante aos céus, pois como símbolo do Espírito Santo, neste jejum de Daniel, eu declaro esta água consagrada, que seja um ponto de contato e que esta pessoa tenha uma experiência contigo agora, meu Pai, recebendo o Teu Espírito, sendo possuído pelo Teu Espírito. Não importa se ele está em um caminhão, no presídio, no hospital, em casa, ou no trabalho, no transporte público. Use esta água, pois a declaramos consagrada. Beba e tenha agora uma experiência com Deus. Receba, pela fé, o Espírito do Altíssimo. Receba a paz como sinal do perdão, pois Ele te perdoa de tudo de errado que você fez. Agradeça a Ele, fale, meu amigo. Diga para Ele: obrigado, Senhor Jesus.
porque o Senhor nunca deixou de crer em mim. O Senhor nunca deixou de me dar a oportunidade de te buscar. E eu aproveito esta oportunidade para me entregar. E prometo, faça o voto de honrá-lo a partir de hoje, em primeiro lugar na sua vida. Buscá-lo e servi-lo. E que esta pessoa, meu Pai, neste jejum de Daniel, seja batizado, selado, cheio do Teu Espírito, para Te glorificar com a sua vida, com a sua fé e com o seu caráter. E todos que concordam digam amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Não importa quantos erros você tenha cometido, não importa o seu passado. O que importa é o que você vai fazer de certo a partir de agora. Você não precisa sentir vontade de fazer o que é certo. Você tem que fazer o que é certo. Eu não tenho vontade de orar. Você tem que orar. Eu não sinto vontade de ir na igreja. Você tem que ir à igreja. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia Sagrada. Você tem que ler a Bíblia Sagrada. Eu não sinto vontade de perdoar quem me ofendeu. Você tem que perdoar quem lhe ofendeu, porque senão você não será perdoado. Meu amigo, preste atenção. O que é certo, o que é bom, você e eu não temos que sentir vontade, gostar ou não. Temos que fazer e acabou. Fim de papo. Caso contrário, sua vida vai ficar aí amarrada, atrofiada, mesmo dizendo: eu creio em Deus, eu faço caridade, eu ajudo o próximo. Mas olha só, o tempo está passando e a sua vida só está afundando. Nós vamos lhe ajudar, mas para isso você tem que entender que você tem que fazer, ainda que você não goste, o que é certo. Orar, ler a palavra de Deus, perdoar quem lhe ofendeu, ir à casa de Deus. Mas por que eu tenho que ir à igreja se Deus está em todos os lugares? Porque disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado dessa vida? Você está sobrecarregado? Você diz: bicho, eu já estou cheio de palavras, eu quero o cumprimento dessas promessas, dessas palavras de Deus na minha vida. Então você tem que buscar, a exemplo dos casos verídicos que nós vamos exibir aqui agora. Então eu saí de um emprego, entrava em outro, tentava conquistar. Quando eu conquistava, dava um passo para frente, era 2 para trás. Meu nome é William Muniz, eu sou empresário no ramo de informática. Eu sempre tive uma visão de tinha que estudar e ser funcionário numa empresa, trabalhar num mercado, né? Sempre tive essa visão. Só que eu comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade, né? E eu não aceitava aquela situação que a gente vivia. Por mais que não passava necessidade, mas é sempre limitado. Quando eu comecei a trabalhar, tive meu salário, né? Só que as coisas não iam para frente. Então eu saí de um emprego, entrava em outro, tentava conquistar, tudo travado, tudo amarrado. Quando eu conquistava, dava um passo para frente, era 2 para trás. Tentei trabalhar por conta, começava a dar certo no começo, mas depois eu desistia, desanimava, né? Sempre tinha algo que me levava para trás. Eu era um bom funcionário, sempre gostavam de mim, porém, acontecia alguma coisa, eu tinha que sair da empresa ou eu pedia demissão. Completei a maioridade, achei que podia sair de casa, estava trabalhando numa empresa, numa fábrica, e dentro dessa fábrica começou a entrar em falência, eu tive que sair da fábrica. Morando de aluguel, devendo aluguel, fui despejado. A pior situação foi quando eu fiquei sem ter para onde ir. Então começava a pegar dinheiro emprestado, de familiares, de amigos. Teve uma situação, um certo dia, que eu não conseguia mais pedir dinheiro para ninguém, né? A vergonha era tanta
que eu não conseguia nem pedir mais ajuda. Foi uma tia minha que me levou para a igreja, né? E aí eu comecei a participar das reuniões, mas não levei a sério, né, essa parte de ser fiel a Deus, de me entregar, de executar aquilo que é ensinado no altar, né? Eu queria receber de Deus, queria receber as promessas de Deus, conquistar, ter uma vida financeira boa. Mas quando eu vi que a minha vida estava só desabando, eu pensei comigo, tem uma coisa errada, né? Eu estou indo na igreja, mas eu sabia dentro de mim que eu não estava fazendo as coisas certas, né? Foi no momento que eu parei e falei, não, agora eu vou obedecer de verdade e ser fiel a Deus. Diante de algumas reuniões, teve uma palavra que o pastor falou, né? Você quer conquistar, você até vem na igreja, mas você não está sendo fiel a Deus. Aí não adianta, você vem na igreja, sua vida não vai mudar, porque o que vai mudar é sua obediência, é o seu relacionamento, colocando Deus em primeiro lugar. E eu colocava em primeiro lugar os meus objetivos, né? Gastava com aquilo que eu queria, às vezes eu acabava tocando, né, no dízimo, eu separava ali, mas tocava. Então isso atrasou muito a minha vida, né? A partir do dia que eu falei com Deus, ó Deus, a partir de hoje você é a primeira na minha vida. Não importa o que vai vir, o meu primeiro lugar agora está em te servir, em ser fiel ao Senhor. Eu não sei o que o Senhor está preparando para mim, mas a partir de hoje eu vou separar aquilo que é teu e eu vou dar a minha vida. Não é só questão do dízimo, do valor, mas a minha vida é tua. Eu vou viver para o Senhor. Então a partir daquele momento as coisas começaram a mudar e foi rápido, não demorou. Eu passei a devolver aquilo que é de Deus, colocar aquilo como primeiro lugar na minha vida, não importa a situação que eu estava passando. As primícias, não importa o valor que passava, era de Deus. A partir dali começou a mudar. Dali para frente eu já abri minha empresa, sem condições nenhuma, abri meu CNPJ, comecei a trabalhar, comprei minha moto zero, depois veio o meu carro, né? Eu comecei a conquistar. Só que isso não é o mais importante, né? O mais importante eu conquistei ali, naquele momento, onde eu passei a ser fiel a Deus. Então, o próprio Deus passou a viver comigo, não foi só financeiramente, né? Deus foi tomando controle de tudo. Então, hoje, desde aquela época, todas as atitudes, ações, objetivos, eu primeiro consulto a Deus. Eu primeiro coloco Ele em primeiro lugar, né? E aí eu tenho a direção, se é para mim fazer ou não. Para a minha primeira empresa, minha primeira loja, eu consultei a Deus e foi aquele local que eu escolhi. E dali eu comecei a fazer sucesso. Eu estou trazendo agora uma segunda unidade para o bairro perto da minha residência, né? Então hoje eu tenho meu carro, sou bem casado, tenho conforto, viajo bastante. Hoje eu tenho uma vida de qualidade, compro o que eu quero, financeiramente, mas a melhor, que é uma vida completa, né? Não é só financeiramente não, é uma vida completa, principalmente com Deus, né? Porque eu sei que Ele está tomando o controle de tudo. Nessa pandemia agora, foi o momento que eu mais cresci. Não me atingiu em nenhum momento, eu tive paz. Então esse é o resultado de ser fiel a Deus, é ter paz. Em qualquer situação, pandemia ou não, eu tenho paz para resolver meus problemas, para conquistar aquilo que eu quero e realizar o que eu almejo, né? Passamos por desafios, mas eu tenho paz para resolver. A diferença é essa, eu sei que vai dar certo. Imagine você não ter para onde ir. 2 passos para frente, 4, 6, 10 passos para trás. A vida do William era assim. Hoje, um empresário bem-sucedido, ele que chegou a ser despejado e ficou sem ter para onde ir. Mas quando ele entendeu e aceitou o desafio de honrar a Deus em primeiro lugar, ele fez o voto de Betel. O que é voto de Betel? É ter a Deus como seu provedor, guia, protetor, salvador, como seu único Deus. Quando William aprendeu o segredo do voto de Betel, Deus então fez com que o seu espírito, o Espírito Santo, o possuísse e lhe desse ideias. Hoje, um empresário bem-sucedido, um esposo realizado, porque hoje o William está vivendo, juntamente com a sua esposa e a sua família, um pedacinho do céu na terra. Mesmo em meio à pandemia, ele está vivendo um pedacinho do céu. E você? Vai continuar vivendo esse inferno até quando? Eu sei. Até quando, bispo? Até o dia em que você fizer o voto de Betel, de empenhar a sua palavra a Deus. No dia que você fizer isso, o voto de Betel é para mudar a sua cabeça. Muda os seus pensamentos, como mudou do William, de confuso, preocupado, depressivo, medroso,
você passa a ter uma cabeça nova, com direção, fala aí, direção, leia em voz alta, por favor, direção, ideias, sabedoria e coragem. Foi isso que Deus fez na vida do William e é isso que Deus quer fazer na sua. Bispo, olha, eu não tenho direção, eu fico perdidinho. Bispo, eu não tenho ideias, eu fico igual, sabe, uma barata tonta. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho coragem para fazer o que tem que ser feito. O que está faltando, hein? Está faltando, meu amigo, o Espírito de Deus. Quando a gente faz o voto de Betel, a gente recebe tudo isso, olha. E aí você vence. O Espírito Santo lhe possui e você passa a prosperar. Meu nome é José Cláudio, tenho 46 anos. Eu não gostava da Igreja Universal. Eu não gostava porque eu só via realmente falar mal da Igreja Universal. As programações que eu via na TV, na época eu era muito católico. As pessoas ao meu redor também odiavam a Igreja Universal. Elas odiavam, então elas passavam para mim aquilo ali. Eu fui absorvendo tudo aquilo. O Bispo Macedo, eu via ele como um monstro. Quando eu vi aquela programação que passou na TV, dos pastores carregando aqueles sacos de dinheiro, aquilo ali para mim foi demais, foi uma gota d'água. Ali já, eu mesmo vi, falei, não, são do ladrão mesmo. São todos ladrões, eles querem realmente o dinheiro do povo. Olha só, aquela multidão de gente, todo mundo sendo enganado. Antes eu pensava assim, eu vivi uma vida de enganação. As pessoas que estavam próximas de mim gostavam, todo mundo gostava de mim, que eu era divertido, as pessoas, né, eu ia para as festas, eu dançava e aquela coisa toda. Todo mundo gostava de mim, só que eu era algo na frente deles e na realidade eu era outra pessoa. Dentro de mim eu era angustiado, dentro de mim eu não tinha paz. Fora que eu enganava as pessoas e eu me enganava também, porque eu chamava os pastores de ladrões, mas na realidade o ladrão era eu. Eu tô risada porque hoje eu acho engraçada a situação, né? Existem coisas que a gente acha engraçado, eu acho engraçado hoje, mas eu chamava os pastores de ladrões e eu roubava meu pai, roubava meus patrões, roubava as pessoas que confiavam em mim. Eu fui viciado. É difícil porque quando a gente começa a lembrar do passado. Eu fui viciado em pornografia por muitos anos. Eu conheci esse lado por um amigo. Começou tudo com um amigo de infância. Ele me representou uma situação. De lá para cá eu fiquei viciado nisso. Isso se estendeu por muito tempo, foi se estendendo por muito tempo. Eu era muito triste dentro de mim. Quando eu estava sozinho, quando eu estava no meu quarto ali, eu era muito triste. Eu chorava escondido. É uma tristeza inexplicável, uma coisa muito profunda e inexplicável. Por mais que eu estava rodeado de amigos, né? Porque eu saía, ia para os bailes, ia para a noitada, tinha uns colegas ali e tal. Por mais que eu estava rodeado de pessoas, eu era triste. Eu lembro que eu tinha um problema muito sério de asma, bronquite, uma falta de ar que me dava, e quando atacava, eu passava a noite sem dormir. Era horrível, eu tinha que ficar encurvado para me conseguir respirar. Ficava encurvado. E aconteceu num sábado essa crise muito forte. E eu, no domingo de manhã, né, eu fui até a igreja. Foi a primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, mas sabe assim, com vontade, com um desejo de mudança, foi a primeira vez. Eu já tinha parado de fumar, eu já tinha parado de beber, né? Isso aí já tinha saído de dentro de mim, só que faltava muita coisa para mudar ainda. E só mudou quando eu dei atenção mesmo, quando eu me entreguei àquilo que o pastor falava sobre o Espírito Santo. Então eu comecei a usar a minha cabeça para fazer a coisa certa.
para ouvir o que eu digo. Eu falo pastor, mas quando o pastor estava falando ali, eu via o próprio Deus falando comigo. Nunca vai existir o dia mais feliz da minha vida, foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu comecei a ter mais calma, mais tranquilidade para resolver as minhas coisas, mais paz. Essa paz é uma coisa intransferível. Essa paz que eu estou falando só tem quem tem o Espírito Santo. A pessoa que é viciada, seja na pornografia, seja em qualquer vício, seja o que for, se tratando de vício, olha, a cura dela, eu posso falar, é uma porta aberta chamada Igreja Universal. Lá ela vai encontrar a cura que ela precisa, a paz que ela precisa. Hoje eu sou feliz, hoje eu casei de verdade. Hoje eu casei de verdade, eu tenho uma esposa linda. Amor, eu te amo. O Espírito Santo para mim, ele é tudo. Ele é o ar que eu respiro. Se eu perder o Espírito Santo hoje, eu volto a ser o que eu era antes. Mas eu tenho certeza que eu não vou perder. Eu não quero perder, jamais. O Espírito Santo, ele é o meu guia, ele me direciona, ele fala comigo constantemente. Eu acordo, o Espírito Santo fala comigo. Durante o dia, trabalhando ali naquela correria, o Espírito Santo está falando comigo. Eu vou dormir, o Espírito Santo está falando comigo. O Espírito Santo é tudo para mim, eu não posso perder. A pessoa hipócrita, ela não se enxerga. Veja que o José, ele que vivia de aparências, ele enganava as pessoas, demonstrando uma felicidade que não tinha, e criticava, julgava e censurava nós bispos, pastores, homens de Deus, que servimos ao Deus vivo na Igreja Universal. Ele, viciado, vivendo de aparências, enganando os outros e nos considerando hipócritas. É muito triste, né? Veja o que faz os fake news, veja o malefício que causa as notícias falsas, as mentiras. Cuidado, meu amigo. Se você está vivendo de fachada, demonstrando uma coisa que você não é, você fala mal da obra de Deus, de nós servos de Deus, você tem vícios, você demonstra uma felicidade que você não tem. Seja humilde como José, busque a Deus para que hoje você tenha um casamento, para que hoje você tenha felicidade, para que hoje você tenha a força de Deus para lutar e vencer os desafios da vida. O José, ele teve que tomar uma decisão e sepultar a velha vida. Ele se batizou nas águas, ele colocou uma bata como esta aqui, ó. Nós vamos colocar uma também em você. Após a reunião do encontro com o Espírito Santo, domingo, aqui no Templo de Salomão, se você está decidido a abandonar a pornografia, abandonar o vício, abandonar a idolatria, abandonar a feitiçaria, abandonar a violência, abandonar o roubo, o engano, você vai colocar uma bata como esta e você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Como negar a transformação de caráter de quem recebeu a mente de Cristo? O natural dá lugar ao espiritual. O egoísta dá lugar à alma generosa. O inseguro a uma pessoa forte e convicta. O excluído dá lugar ao escolhido. Substitua os pensamentos deste mundo pelos pensamentos de Deus e verás a grande diferença. Jejum de Daniel, 21 dias para ter a mente de Cristo. De 1 a 21 de agosto. Eu lembro que a única voz que tinha na minha cabeça era que eu ia para uma rodovia, primeiro carro, primeiro caminhão que aparecesse, eu ia dar fim na minha vida. Como se fosse num dia de velório, um cemitério, algo do tipo. Como se desse para sentir o cheiro da morte. Casos de depressão aumentaram em 90% em medos e incertezas. Eu lembro que quando chegou no auge da minha crise de ansiedade,
que o auge de tudo foi justamente durante a pandemia. Tive a perda do emprego, né? Tive perda no emprego, que ocasionou também eu ter que trancar minha faculdade, porque eu não tinha condições de continuar os estudos, que já emendou também na relação do relacionamento, em questão do relacionamento, que acabou também na mesma época, na mesma semana ali. Então teve isso, teve perdas na minha família também. Eu comecei a beber, conheci ali o mundo das drogas também, né? Comecei a usar maconha. E aquilo era naquele momento, para aquele contexto ali, de tudo aquilo que eu tava vivendo, era uma coisa, para mim, era maravilhosa, era a coisa mais legal que tinha, né? Porque era uma coisa que você usava, você ficava completamente fora de si, você ia para outra realidade, mas justamente quando passa o efeito, o problema é justamente quando passava o efeito, porque quando passava o efeito, parecia que tudo aquilo que você tinha deixado para trás vinha ainda mais forte. E eu lembro que eu comecei a ser bombardeado dia e noite, por todo tipo de pensamento negativo possível. O vício no cigarro disparou, né? Eu usava praticamente 3 maços por dia, chegava a fumar 3 maços por dia. E eu lembro que a partir daí começou a desencadear realmente a depressão. Tudo aquilo foi piorando. E foi justamente aí também que começou a vir os pensamentos de dar fim na minha vida. Eu lembro que eu comecei a me automutilar, porque toda aquela frustração ela já não cabia mais em mim. Primeiramente eram cortes superficiais, né? Porque eu lembro que o desejo que tinha dentro de mim era de querer ver o sangue, de querer ver aquele sangue. Então, os cortes superficiais, eles já sangram bastante. Então, eu via aquele sangue e aquilo de alguma forma já me aliviava. Era como se fosse um escape ali pra mim. Só que ao mesmo tempo que eu fazia aquilo, eu olhava aquilo e eu me sentia pior ainda, porque eu via o quão mal eu tava. Porque eu tava acabando comigo fisicamente. Até que literalmente o fundo do poço, o pior dia de todos, foi o dia que, depois de tanto ser bombardeado por esses pensamentos, foi o dia que eu tinha tirado ali para poder ser o dia que ia dar fim em tudo, que ia acabar aquele sofrimento. Eu lembro que eu vivi aquele meu dia como se fosse uma despedida. As pessoas que estavam ao meu redor não viram aquilo, mas pra mim foi uma despedida. Eu tava me despedindo de todo mundo. E eu lembro que o ar, não sei se tem como explicar, mas como se fosse num dia de velório, um cemitério, algo do tipo. Como se desse pra sentir o cheiro da morte aquele dia. E eu lembro que a única voz que tinha na minha cabeça era que eu ia pra uma rodovia que tinha ali próximo. E eu ia pra ali e o primeiro caminhão que aparecesse, eu ia dar fim na minha vida. E eu cheguei na rodovia, eu andei mais ou menos 30, 40 minutos no acostamento da rodovia e nenhum carro passou, né? Na minha visão, nenhum carro passou. E eu olhei pro céu e com as últimas forças ali que eu tinha, eu falei, se o Senhor realmente existe, o Senhor tá aí, o Senhor me ajuda, o Senhor me socorre de alguma forma. O Senhor me socorre. Não é possível que o Senhor não tá vendo o que eu tô passando. A família já era da igreja. Eu nunca tinha me entregado de fato, né? Pelo contrário, eu tinha sempre na minha cabeça que eu ia viver minha vida fora dessa questão de igreja, de céu e inferno. Mas eu não sabia quanto aquilo estava me afetando, né? Eu era literalmente cego para isso. Eu lembro que na época a gente estava durante a pandemia ainda, né? Eu não sabia nem se a igreja estaria com portas abertas ou não. Eu fui sozinho. Eu me lembro que eu fui, peguei o ônibus, desci no centro da cidade e a partir daquele dia, a minha decisão de me libertar daquilo, acho que foi o ponto-chave de tudo, né? Porque é aquela questão da entrega. E ele, no final da reunião, o pastor viu que eu estava ali, ele veio conversar comigo, ele fez a oração e naquele momento eu fui liberto. E quando eu fui liberto, a primeira ação que eu tomei quando eu consegui recobrar minha consciência foi justamente me batizar naquele mesmo dia. Mesmo sem por conta das restrições não podia ser
imersão completa, né? Não podia ser no batistério. Na calçada mesmo, ele me batizou com um copo de água, que tinha um cálice de água. E a partir dali eu comecei realmente a tomar as decisões que eu sabia que ia mudar a minha vida, que ia mudar aquela situação. Queria realmente conhecer a Deus. Queria ser cheio do Espírito Santo. O pastor ele me falou do Espírito Santo e eu queria ser cheio do Espírito Santo. E a partir dali começou a ser a minha obsessão. Literalmente a minha obsessão, ser cheio do Espírito Santo. Eu queria aquilo. E tudo que era voltado à fé, tudo que era voltado a informações, a saber como que era, quem era Deus, o que era o Espírito Santo, eu me lembro que eu comecei a viver aquilo, eu comecei a viver intensamente. Que antes eu vivia para o mundo intensamente, eu comecei a viver intensamente essa questão de ser cheio de Deus. Dentro de mim eu já estava, entre aspas, já estava intimando a Deus, né? Porque poxa Deus, eu sei que faz 3 meses que eu tô aqui, tudo, mas eu creio que pro Senhor não tem tempo. O Senhor não estabeleceu tempo. Eu tô buscando, eu já tirei tudo que podia afastar o Senhor de mim, tudo aquilo que não te agradava. Eu tô buscando o Senhor, mas o que tá me faltando? Eu busquei intensamente com toda a minha vida, com todas as minhas forças que eu tinha ali. E eu lembro que eu acho que foi um dos momentos mais sinceros que eu tive em toda a minha vida. Porque não tinha mais nada ali. Ali eu deixei tudo. Foi tudo. E eu lembro que toda a sugestão que vinha, aquelas coisas que vêm na mente para tentar tirar o foco da oração, tirar a concentração, era como se dentro de mim eu pegasse aquilo como se eu rasgasse com a minha mão, que eu não queria deixar nada atrapalhar aquele momento. Que eu sabia que ia ser ali, naquele dia, naquele exato momento, que não ia ter outro dia mais tarde, que não ia ter depois, que ia ser ali que eu ia ser cheio do Espírito Santo. E foi justamente nesse dia, nessa busca, nesse local ali, diante do altar, que Deus me fez completo. Eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia, naquele momento. A partir dali, desse dia em diante, Deus começou a mudar muitas coisas da minha vida. Na minha casa, eu percebi que através do que aconteceu na minha vida, meus pais começaram a ser afetados. Todo mundo que estava perto ali de mim começou a ser afetado de uma forma positiva, né? Minha mãe, com relacionamento com meu pai, dentro de casa a gente como família mesmo, começou a ter um relacionamento. É como se o Espírito Santo tivesse vindo morar ali dentro com a gente, né? Ele realmente veio, né? Na minha vida financeira, uma porta acabou se fechando na onde eu trabalhava. Tempos depois, Deus deu a direção da gente começar também o nosso próprio negócio. Hoje eu tenho sou autônomo, né? Tenho uma confeitaria online, tenho esse negócio junto ali com a minha mãe. E hoje, para alguém que não tinha mais esperança nenhuma de vida, ter conhecido a vida, ter conhecido a própria vida, a razão da vida, e poder passar vida para outras pessoas, alguém que já tinha desistido de tudo, não tem explicação, não tem coisa melhor. Eu sou grato primeiramente a Deus e com certeza a essas portas, as portas da Igreja Universal que estavam abertas, mesmo no momento de pandemia, que ficaram ali abertas, que foram um serviço mais do que essencial para mim. Não tem outra palavra a não ser gratidão. Neste domingo, então, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, daremos início ao estudo do capítulo 8 do livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. As 7 trombetas anunciam uma sucessão de catástrofes. A segunda trombeta atinge a terça parte dos mares, as embarcações e os seres que habitam nos oceanos. A terceira trombeta atinge os rios, tornando amarga a terça parte das águas. E a quarta trombeta torna a terceira parte da terra em trevas.
Estas 3 trombetas causam um impacto devastador na Terra, pois 1/3 das coisas cruciais para a sobrevivência é destruído. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo de mais 3 trombetas. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo.